A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos a partir de hoje o Evangelho de Marcos, com 16 capítulos. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para você fazer o acompanhamento dos nossos vídeos que são feitos diariamente. Todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus com um capítulo novo. Serão aí 1189 capítulos. Nós já produzimos mais de 960 capítulos e estamos caminhando para a reta final. São 1189. Então nós estamos vendo o Evangelho de Marcos. Embora defendamos a opinião que Marcos seja o autor, salientamos que todos os 4 evangelhos foram escritos de modo anônimo, talvez visando honrar a intenção de Jesus de dar à igreja um testemunho coletivo e autorizado de sua pessoa e por intermédio dos apóstolos. É possível que os 12 tivessem empregado colaboradores, como João Marcos, que não colocariam o seu próprio nome nos escritos, para escreverem o testemunho dos apóstolos. Algumas considerações externas apontam para Marcos como o autor do evangelho que tradicionalmente leva o seu nome. Nós cremos que o autor mesmo seja Marcos. Internamente, a assinatura de Marcos pode ser percebida na estranha referência indireta a um jovem que fugiu quando os soldados vieram para prender Jesus. Está lá em capítulo 14, verso 51 e verso 52. E também na ordem cronológica simplificada dos acontecimentos que refletem a pregação de Pedro em Atos. O público original, além do dirigido especificamente a Roma ou, em termos gerais, à Itália, a tradução de termos semíticos e a explicação detalhada de costumes judaicos também sugere um público gentil, mas sem excluir judeus seguidores de Cristo Jesus. Então, nós temos aí tanto judeus quanto gentios. Provavelmente o Evangelho de Marcos tenha sido usado como referência para Mateus e Lucas. Então, nesse caso, seria mais antigo, o mais antigo dos Evangelhos. Há quem defenda que ele seja realmente o mais antigo dos Evangelhos. Considerando a opinião geral de que os Evangelhos de Mateus e de Lucas sejam do período de entre 80 e 90 depois de Cristo, talvez Marcos deva ser datado por volta de 70 depois de Cristo. Contudo, se Lucas antedata Atos segundo o volume da obra de Lucas, e se Atos foi concluída pouco depois do ano de 62, depois de Cristo, quando termina sua narrativa, então Marcos deveria ser datado mesmo antes de 70 depois de Cristo. Os pais da igreja afirmavam que o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, ou de modo mais geral na Itália. Essa opinião é corroborada pela parceria de Marcos com Pedro, que também escreveu aos cristãos em Roma e Babilônia, pelos muitos latinismos no texto em grego e prováveis referências a membros da Igreja Romana. O propósito do Evangelho de Marcos principal era fornecer por escrito um testemunho dos 12 apóstolos quanto aos fatos da vida, da morte e ressurreição de Jesus. Marcos considerava isso como a essência do Evangelho. Eles resumiriam assim: apresentar as boas novas de Jesus a um público essencialmente gentil por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. Encontramos algumas verdades que são fundamentais no Evangelho de Marcos. Jesus era o aguardado Messias de Israel. Jesus se revelou de modo especial aos seus 12 discípulos. Jesus demonstrou que era o Filho divino de Deus. Jesus resistiu ao reconhecimento público para sofrer e morrer em favor do seu povo. Jesus mostrou-se muito interessado em estender a salvação aos gentios. A expansão das boas novas acerca de Jesus exerce poder sobre o mal. Então, nós temos aí uma obra escrita entre 62 e 69 depois de Cristo, antes da destruição de Roma, ou um pouquinho antes, talvez. Ele não planejou escrever uma biografia ou um relato completo do ministério público de Jesus, mas simplificou o relato histórico a uma estrutura mínima, dividida em 3 partes: a inauguração do ministério com João Batista,
O ministério público de Jesus na Galileia dos Gentios, Mateus 4,15 e regiões circunvizinhas, e a jornada final em direção à Judéia dos judeus e a Jerusalém para o sacrifício definitivo na cruz. O Evangelho de João demonstra que, de fato, Jesus fez pelo menos 5 visitas a Jerusalém. E os evangelhos de Mateus e de Lucas fornecem um registro que vai muito além dos ensinos de Jesus. Mas o objetivo de Marcos é claramente diferente, pois ao limitar os detalhes históricos, ele pretende simplesmente fornecer um relato mais abrangente do que pregavam os apóstolos quanto à centralidade da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. O Evangelho de Marcos destaca vários aspectos da vida de Jesus. Marcos mostra que Jesus era o verdadeiro israelita, cuja vida revelou a necessidade de submissão à palavra escrita de Deus. Em face da perseguição presente ou futura, não há dúvida de que Jesus se apresentou como modelo para os seus discípulos, e ele é nosso modelo até hoje. Marcos demonstra a divindade de Jesus como Filho de Deus e Filho do homem, na medida em que ela resplandece em meio à condição humilhante e inerente ao chamado messiânico de Jesus na terra, o assim chamado segredo messiânico. Terceiro, Marcos enfatiza a importância da pregação, do ensino, da cura, do evangelho, não apenas por verdade teológica, mas como poder de Deus sobre o mal e a doença, ou seja, a inauguração do reino de Deus. Em quarto lugar, Marcos apresenta o interesse de judeus pelos gentios, visando apoiar e conduzir a missão da igreja aos não-judeus. Isso pode ser percebido na estrutura básica do evangelho, na explicação de termos e costumes judaicos, na presença de latinismos, como já falamos, na declaração de que o templo seria casa de oração para todas as nações, capítulo 11, verso 17, e na declaração ao final do Evangelho mediante a confissão feita por um gentil. Está lá no capítulo 15, verso 39. Feita essa pequena introdução ao livro de Marcos, com a ajuda da Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui na Semeadores Virtual, www.semeadores.com.br, ou então na nossa loja física. Então vamos igualmente, conforme ela, fazer a estruturação da divisão desse livro que nós propomos que seja feito aí em 3 grandes partes, que é o início do ministério, o ministério de Jesus na Galileia e o ministério de Jesus na Judéia. Então vamos começar com o capítulo 1. Jesus aqui chama seus primeiros discípulos no capítulo 1. Hoje ele está chamando você. Naquela época ele estava chamando os seus 12. Hoje ele está chamando você. Então iniciaremos um novo livro, o Evangelho de Marcos. Que bom, né? Que agradável poder ler, poder estudar, poder meditar e poder, assim, se aprofundar nesse livro tão maravilhoso. Parte 1, o início do ministério de Jesus, do capítulo 1, dos versos 1 ao 13. Vários acontecimentos próximos ao início do ministério de Jesus demonstraram que ele era o aguardado Messias de Israel. Tem-se início o ministério de Jesus conforme Marcos. Ele inicia o seu evangelho com relatos breves de acontecimentos extraordinários que ocorreram no começo do ministério de Jesus. Esses 3 acontecimentos incluiriam o testemunho profético de João Batista, o testemunho do Pai e do Espírito Santo no batismo de Jesus, o testemunho do Espírito dos anjos no deserto durante o período de tentação de Jesus por Satanás. Então, esses 3 acontecimentos. Isso fez com que, seguindo a estruturação da Bíblia de Estudo de Genebra, dividíssemos essa primeira parte também em 3 subpartes, as quais veremos a partir de agora. Primeira delas, subseção A, o testemunho da profecia, versos de 1 a 8. Marcos ressalta que João Batista cumpriu a profecia de Isaías de que um mensageiro precederia o retorno da graça do Senhor ao seu povo. Marcos também observou que João Batista anunciaria que o retorno da graça do Senhor viria por meio de Jesus. Ao contrário dos evangelhos de Mateus e de Lucas, Marcos não contém um relato do nascimento de Jesus. O princípio, Gênesis 1:1, João 1:1, é identificado como o ministério de João Batista, conforme Atos 1:22, e com as profecias do Antigo Testamento que anunciavam a vinda de João.
Conforme estamos vendo, o evangelho é um termo que pertence à área de relatos históricos, que significa boas novas ou simplesmente novas. Os gregos usavam essa palavra para acontecimentos importantes, como o nascimento de um imperador ou uma vitória importante, uma vitória militar muito importante. O evangelho de Jesus é o anúncio da salvação de Deus consumada em Cristo Jesus. Algumas traduções trazem a respeito de Jesus Cristo, mas no original lê-se de Jesus Cristo, uma forma intencionalmente ambígua, conquanto o conteúdo do Evangelho de Marcos seja a respeito de Jesus Cristo. Também refere-se ao Evangelho de Cristo, pois procede igualmente dele. O Evangelho de Marcos afirma possuir autoridade divina e exige implicitamente ser recebido pela Igreja como a palavra de Cristo por intermédio dos seus apóstolos. Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, que significa Javé salva ou Salvador. Já Cristo está baseado na palavra grega para ungido, que corresponde à palavra hebraica Mashiach, ou Messias, ou ungido. Embora Filho de Deus possa ser considerado simplesmente como mais um título messiânico, conforme o Salmo 2, verso 7, aplicado à dinastia de Davi, Marcos com certeza estava apresentando Jesus no início do seu evangelho como Filho divino e eterno. Desta forma começou Marcos, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o verso de número 1. Ele começa desse jeito. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele já parte do pressuposto que nós temos uma boa nova anunciada por Jesus e que este é Filho de Deus. Marcos trata logo de tirar sua afirmação das Escrituras dizendo estar escrito. O tempo verbal no grego sugere um significado semelhante a permanece escrito, expressando o caráter inalterável da Escritura inspirada por Deus. Ao citar Isaías 43 e Malaquias 3:1, Marcos mostrou o desenvolvimento uniforme da revelação sob o controle divino do Senhor da história. Fique bem claro, o Antigo Testamento é o início e a origem do Evangelho, sendo este a interpretação inspirada da mensagem do Antigo Testamento à luz da pessoa e obra de Jesus Cristo. A citação referenciada de Isaías consiste no encadeamento de passagens referentes aos mensageiros que Deus enviou para preparar o seu povo. Êxodo 23:20, Isaías 43, Malaquias 3:1. As citações do Antigo Testamento nos ensinam a colocar João no centro do plano de Deus para tratar com seu povo, e não numa posição sectária insignificante como alguns sugerem. João estava no deserto. Ele pregava no deserto visando fazer distinção entre ele e os líderes religiosos corruptos de Jerusalém, bem como para simbolicamente relembrar Israel do êxodo e da promessa do retorno do exílio. João, no deserto, fazia o batismo de arrependimento. A comunidade de Qumran, com a qual João pode ter tido contato quando jovem, praticava rituais de purificação e batismos. Gentios convertidos ao judaísmo também eram batizados. Para João, o batismo era não apenas um sinal de arrependimento radical e de um abandono do pecado para voltar-se para Deus, mas também uma identificação com o remanescente fiel de Israel, preparados para o reino do Messias. Ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João não concedia perdão de pecados. Aqui a preposição grega para significa em preparação para, ou com vistas a. O perdão definitivo de pecados pertence à nova aliança, conforme Jeremias 31:34, que o Messias traria. Até João, conforme Marcos, vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Marcos usou uma hipérbole para indicar que o povo da aliança ia até João em grande número, sem dúvida famílias inteiras. A aparência e jeito de João lembrava os profetas antigos, que já faziam uns 400 anos que a terra tinha se silenciado deles. João se vestia de peles de camelos. As roupas e os alimentos de João identificaram com a prática dos profetas do Antigo Testamento, conforme 2 Reis 1:8, Zacarias 13:4.
João pregava insistentemente com grande clareza. Quem é aquele a quem João anunciava e diante de quem ele não se sentia digno nem mesmo de se curvar? As profecias do Antigo Testamento são claras. Virá ao seu templo o Senhor, o anjo da aliança. Pouco antes de Malaquias 3:1, o Senhor havia identificado esse mensageiro como o meu mensageiro. O Filho possuía o Espírito Santo em medida plena. Isaías 42:1, 61:1. A nova aliança também trouxe um maior derramamento do Espírito ao povo de Deus do que aquele dado no Antigo Testamento. Vamos agora ver a seção B, o testemunho do batismo, a partir do verso 9 até o verso 11. É nesse ponto que, depois da introdução de Marcos, surge Jesus a partir do verso 9. Depois dessa introdução, dessa exposição da exaltação de João, vem Jesus, quando João batizou Jesus. O Pai revelou a posição exclusiva de Jesus como Filho de Deus, ao enviar o seu Espírito Santo, que desceu sobre ele como uma pomba. De acordo com João 2:20, um dos primeiros atos do ministério público de Jesus depois do seu batismo aconteceu quando, do 46º aniversário da reconstrução do templo, uma vez que Herodes começou a construção do templo em 19 a.C., podemos concluir que Jesus foi batizado em 26 ou 27 depois de Cristo, em Nazaré. Esse grande fato aconteceu em uma vila minúscula que ficava na Galileia, uma região desprezada por ser dos gentios, por causa da sua miscigenação étnica. Sabia que isso era parte do plano divino. Toda a justiça, Mateus 3,15, pelo qual ele se identificou totalmente com a condição humana e começou a sua obra de salvação. Do grego eutos, essa palavra logo é uma característica desse evangelho. 12 vezes no restante do Novo Testamento, mais 42 em Marcos, que geralmente significa logo após ou imediatamente. Embora aqui não se refira a apressar-se, mas talvez a certeza e inevitabilidade do plano soberano de Deus, nos relembrando que foi Deus quem estabeleceu o ministério de Jesus e que Cristo seguiu esse plano divino sem hesitação. Esse símbolo visível da unção do Espírito, o Espírito Santo descendo, verso 10, é um sinal da messianidade de Jesus, verso 8. No batismo de Jesus, assim como posteriormente no batismo cristão, Mateus 28:19, todas as três pessoas da Trindade estão envolvidas. Observamos a iniciativa do Pai, o sacrifício vicário do Filho e o poder capacitador e glorificador do Espírito. Agora era o Pai que se manifestava e do Filho testemunhava dos céus. Tu és o meu Filho. O ministério da pessoa de Jesus é expresso nessa declaração divina. Ele é a segunda pessoa da divindade, o representante dos que creem e o Filho fiel e verdadeiro de Israel. Ele agrada ao Pai, e o Pai reconhece como Filho tanto em sentido pessoal como oficial, real. O Pai acrescenta ao Filho a expressão amado, ou aquele que eu amo. Essa expressão descreve um relacionamento único que existe entre pai e filho. Esse relacionamento fica evidente pela repetição no original do artigo definido o qual reproduzido literalmente seria o meu filho, o amado. Seção C, testemunho no deserto, versos 12 e 13. Logo em seguida foi Jesus para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Não foi conduzido por Satanás. O caráter singular de Jesus foi demonstrado logo a seguir pelo estímulo do Espírito Santo ao conduzi-lo para o deserto, onde Cristo não apenas enfrentou Satanás, como também recebeu a ajuda de anjos. O ministério de Jesus é um ministério cercado de anjos, desde o nascimento até a sua ascensão aos céus. E também com os discípulos, muitas ocasiões, muitos anjos. Então o ministério de Jesus é envolvido com manifestações de anjos para toda parte, em todo lugar. Foi o Espírito que impeliu, impelir é a tradução literal do original, e podemos perceber a ideia da exigência divina na escolha desse termo. Então foi o Espírito que o impeliu, né? Depois que Jesus foi batizado, o Espírito o conduziu para o deserto, o impeliu. Da mesma maneira, todos os que pertenciam a Israel, o Filho de Deus, foram batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés.
foram depois conduzidos para o deserto e provados não apenas ali, como também durante os 40 anos seguintes. Em muitos pontos, a vida de Jesus recapitulou acontecimentos importantes da história de Israel. Só que Jesus ali passou 40 dias, que era o que deveria o povo ter passado, 40 dias. Eles só ficaram 40 anos porque houve uma punição de 1 ano para cada dia. Admitidos paralelos acima quanto à história de Israel, e certamente muito interessante e tipológica, certamente encontraremos aqui o análogo aos 40 anos de peregrinação de Israel pelo deserto. Ele foi tentado, o verbo grego pode significar provar, uma experiência benéfica a qual Deus expõe o seu povo, ou tentar, um artifício malicioso do demônio, visando desviar os servos de Deus para longe do Senhor. O poder soberano de Deus transforma a tentação em provação, porque Deus não pode ser tentado. E Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Deus nos prova. E Deus não nos prova para sermos reprovados, embora possa ser uma consequência, mas Ele nos prova para nos aprovar. Ele estava com as feras, com os animais selvagens no deserto. Desde a queda, os animais selvagens ameaçam a vida humana. Levíticos 26, verso 22. Esse detalhe salienta o fato de que o deserto simboliza um lugar de maldição, que fica muito longe do paraíso. No entanto, depois de sua prova, os anjos o serviam. Os anjos também acompanharam Israel durante o primeiro êxodo. Os anjos estão presentes na nossa vida em diversas faces dela, né? A presença de anjos nos faz lembrar que Deus sempre cuida do seu povo nos momentos de tentação e nos momentos de provação. Parte 2. O ministério de Jesus na Galileia, a partir do verso 14 do capítulo 1, e nós iremos ver até o capítulo 9. No verso 50, do capítulo 1 ao 9, nós iremos ver a parte 2, que é o ministério de Jesus na Galileia. E depois nós veremos a parte 3, lá no capítulo 10 até o final do Marcos. Jesus revelou a sua preocupação em estender a salvação aos gentios, ao dedicar grande parte do seu ministério público às regiões ao norte, onde viviam muitos gentios. Ele envolveu-se em controvérsias com líderes religiosos, realizou muitos milagres e ensinou as multidões. Jesus recusou ser aclamado publicamente e empregou a maior parte do seu tempo preparando os 12 discípulos para a sua morte e ressurreição, bem como para o futuro ministério deles. São os apóstolos. Então, até o capítulo 9, estaremos vendo o ministério de Jesus na Galileia. Marcos divide, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, o ministério de Jesus em 2 estágios. Para o relato da atividade de Jesus na Judéia e em Jerusalém, Marcos descreveu como Jesus fez grande parte da sua obra na Galileia, uma região ao norte conhecida como Gentia, pois muitos gentios moravam ali. Ao focalizar a atenção do ministério de Jesus aos gentios, Marcos procurava despertar o interesse dos seus leitores gentios que seguiam a Cristo. Também essa parte será dividida em muitas subpartes, umas 17 delas. Conforme nós vamos avançando, a gente vai anunciando cada uma delas. E nós veremos agora o chamado dos primeiros discípulos, que vai do verso 14 até o verso de número 20. Passada a tentação ou a provação, onde Jesus se saiu vitorioso e fora servido por anjos, João foi preso e Jesus foi para a Galileia, sempre proclamando as boas novas. Agora ele está prestes a chamar os seus discípulos. Ele irá chamá-los. Marcos relata, em primeiro lugar, como Jesus deu início ao seu ministério chamando discípulos da Galileia. Marcos enfatizou isso porque estava bastante interessado no papel que esses discípulos desempenhariam como testemunhas de Jesus. A mensagem de Jesus era que o tempo havia chegado e que o reino de Deus estava próximo. Portanto, deveriam se arrepender e crerem nas boas novas do Evangelho. Também pode ser traduzido como o tempo é chegado. Os acontecimentos do passado, especialmente os atos de salvação de Deus em relação a Israel, alcançam o clímax nesse momento de salvação por meio de Jesus. O reino de Deus é aquele estágio final,
no qual Deus reina sem oposição no universo transformado e no qual seu povo redimido é glorificado. O reino está próximo no sentido de que a vinda de Jesus começou a pôr em movimentação a sua realização. Deus exige arrependimento e fé de todos aqueles que esperam desfrutar do seu reino. Arrependimento e fé. Aqui também há uma recomendação muito interessante por parte da Bíblia de Estudo de Genebra, em seu artigo teológico que está em Mateus, no capítulo 4, falando a respeito do reino de Deus. Recomendamos que você adquira a sua Bíblia e leia esses artigos, são artigos muito valiosos no seu conteúdo teológico. Estava Jesus andando à beira-mar da Galileia, um lago com cerca de 19 quilômetros de extensão por 10 quilômetros de largura, também conhecido no Novo Testamento como o Lago de Genesaré ou o Mar de Tiberíades. Ele logo avista Simão e a seu irmão André lançando redes ao mar, ou seja, trabalhando e provendo sustento para os seus. Foi nesse instante que Jesus interrompeu aquela jornada deles e fez o convite para virem após ele, que doravante ele os faria pescadores de homens. Marcos chama a atenção para o fato de que Jesus chamou seus discípulos para que estes convidassem a outros. Buscar os perdidos tornou-se o objetivo principal da igreja embrionária. Outra coisa que chama a atenção foi a prontidão da resposta de ambos, pois imediatamente deixaram tudo e passaram a segui-lo. Algo que impressiona. Um pouco mais adiante dali, Jesus viu num barco a Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes, ou seja, estavam ambos ali trabalhando também. Deus nunca chama, pode reparar aí que Deus nunca chama desocupados, ociosos, preguiçosos, mas sempre aqueles que estão trabalhando, mesmo que seu trabalho seja bem insignificante ou bem simples. Deus chama os trabalhadores. O fato de que Tiago e João eram pescadores salienta a prioridade de Jesus em pescar homens. Sob esse aspecto, é interessante observar que Jesus não recrutou pessoas com instrução religiosa. Antes chamou aqueles dentre a plebe. Esses também prontamente deixaram tudo e o seguiram. Parece até que já esperavam por isso. E talvez houvesse mesmo uma certa expectativa por causa de João Batista e por causa das profecias, né? Enquanto a classe educada, que conhecia as Escrituras, não dava bola, não se importava, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, ninguém se importava, e tinha aí pessoas que estavam atentas. E com certeza eles não foram pegos assim tão de surpresa, estavam esperando esse chamado, eu acredito no meu coração. Tudo indica pelo fato de terem empregados e barcos que o negócio deles era próspero. Não devia ser algo assim tão não próspero assim, vou abandonar. Não, acho que não. Essa prontidão em servir ao Senhor deve estar em nosso sangue, principalmente agora que o tempo está mais abreviado. E aí eu pergunto para você, essa prontidão está no seu coração? Para você atender esse chamado de Jesus agora? O ministério de Jesus em Cafarnaum, a partir do verso 21 até o 34. Depois do chamado, veremos agora até o verso 34, depois desses chamados, que tem outros ainda. O ministério de Jesus em Cafarnaum. Marcos relata como Jesus surpreendeu a muitos com seus ensinos e milagres em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, Jesus resolveu entrar na sinagoga deles e passou a ensiná-los. Sábado vem do hebraico Shabat, que significa descanso. Assim, o sábado é o dia para descansar, um dia consagrado a Deus. Gênesis 2, versos 2 e 3. O plano de Deus para a vinda do seu reino não contradiz revelações anteriores quanto à exigência da consagração do sábado, Deuteronômio 5,15, e da congregação habitual do seu povo, Êxodo 23, versos 14 e 17, Salmo 68, versos 26. Em última análise, ele as cumpre. Jesus ensinou e curou com frequência nas sinagogas nos dias de sábado e participou do culto de adoração. Ensinar na sinagoga era um costume reservado aos rabinos respeitados. O ensino de Jesus era diferente e muito
muito mais profundo e esclarecedor, pois que também falava com quem tem, ele falava como quem tem autoridade. E, de fato, a autoridade é dele. Ao contrário dos evangelhos de Mateus e de Lucas, o relato de Marcos não especifica quais são esses ensinos, apenas indica o estilo de Jesus em contraste com o dos escribas. Os ensinamentos de Jesus não eram meras opiniões humanas, mas era um ensino autoritativo do Filho de Deus. Seu ensino contrastava com o ensino dos mestres da lei. Foi exatamente quando Jesus ensinava que surgiu ali um homem possesso, que o questionava. Ele, querendo roubar a atenção de todos, dizia que sabia de onde Jesus viera e ainda perguntava o que ele, o Senhor, queria com eles. O que queres conosco? É uma expressão idiomática que implica aborrecimento, rejeição ou vontade de separar-se. A única outra ocorrência dessa expressão no Novo Testamento aparece quando Jesus repreende Maria. João 2, verso 4. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, essa frase ocorre em passagens como Juízes 11, 12, 2 Samuel 16, 1, 1 Reis 17, 18, 2 Reis 3, 13, Oséias 14, 8. Eles sabiam que ele era nazareno ou de Nazaré. Nazaré, que estava localizada a oeste do Mar da Galileia, era a cidade natal de Jesus. E também sabiam que ele era santo de Deus. Um termo aplicado a Arão, Salmo 106, verso 16. E também a Sansão, 13, 7, 16, 17, no sentido de especialmente consagrado ao Senhor. Nos evangelhos, a descrição de Jesus só ocorre nesse incidente. Porém, os apóstolos descrevem desse modo também em Atos 2, 27 e 13, 35, citando o Salmo 16, verso 10. E também em Atos 3, 14. Os demônios tremem diante da presença da santidade divina. Jesus o repreendeu e pediu que se calasse. No judaísmo, nos dias de Jesus, essa era uma expressão técnica que indicava a presença do poder de Deus para estabelecer o seu reino diante do mal. Em obediência ao comando de Jesus, aquele espírito teve de sair e aproveitou para sacudir o homem violentamente. O povo ficou estupefato e as notícias dele começaram a se espalhar. Saindo dali, foram com Tiago e João à casa de Simão e André, onde a sogra de Pedro estava enferma. O fato de que Pedro era casado indica que o matrimônio, não o celibato, é o normal para os líderes cristãos. Os discípulos, falam dela a Jesus, e este, a tocando, liberou cura para ela, de forma que a febre a deixou, e assim pôde servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo, sabendo que Jesus estava ali, levou a ele doentes e endemoniados. Jesus então cura muita gente, mas sempre as advertindo que disso não falassem por aí. Mas quanto mais ele falava para não dizer, mais o povo falava. Não tinha como conter essa erupção de curas e libertações. Ao cair do sol, Jesus já vinha curando no dia de sábado, embora não publicamente. Como não ousavam quebrar o ritual tradicional do sábado judaico, o povo esperava até o pôr do sol para levarem seus doentes a Jesus. A grande quantidade de possessões demoníacas na Galileia, por ter relação com a influência gentia pagã nessa região, especialmente a fascinação pelo ocultismo, é muito exagerada. Essa é a primeira vez que Jesus adverte outras pessoas a não anunciarem a sua messianidade. Jesus não tinha dúvida a respeito da sua missão. Pelo contrário, mantinha segredo para evitar que um fervor popular prematuro comprometesse o plano de Deus quanto ao sofrimento e à morte do seu filho. Seção C, o ministério ao redor da Caldeia, dos versos 35 ao 45. Então, doravante, até o final deste capítulo, veremos o ministério de Jesus ao redor da Galileia. Jesus viajou pela Caldeia, pregando e realizando muitos milagres. As multidões entusiasmadas o seguiram a todo lugar, mas Jesus as evitava para que pudesse completar a tarefa que Deus lhe havia designado. Jesus tinha por hábito levantar-se de madrugada para ir orar.
Veja aí o verso 35. Ele foi a um lugar deserto para orar, ou a um lugar solitário, onde Jesus travava as suas lutas espirituais. Nós temos ensinado e dito aqui que as verdadeiras batalhas se vencem de joelhos, e não lá no campo da batalha. Também é um símbolo, como na antiga Israel, da caminhada dos cristãos atuais. Precisamos resgatar isso também em nossas vidas, esse viver de oração. Debruçarmos. Você vai enfrentar o dia, você vai ganhar esse dia, primeiramente, no joelho. Nisso, Simão foi procurar por Jesus, e ao encontrá-lo, eles diziam que todos estavam à sua procura. No entanto, Jesus disse para eles para saírem dali em direção aos povoados vizinhos, para que lá também pregasse, pois para isso ele tinha vindo. Jesus declarou o seu projeto de pregação evangelística com muita clareza. Então ele sai por aí a percorrer e a pregar nas sinagogas e a se expulsar os demônios. Em sua jornada, se aproxima dele um leproso e o provoca. Esse termo leproso era usado para se referir a várias doenças de pele. No Antigo Testamento, a lepra tornava as pessoas não apenas fisicamente, mas também espiritualmente impuras, cuja consequência era a expulsão da vida comunitária, conforme está em Levíticos 13:46. Jesus respeitou a lei mosaica, servir de testemunho, verso 44. Mas demonstrou que, como sumo sacerdote pertencente a outra linhagem, Hebreus 7:11, de 7:11 até 8:13, seu ministério aos leprosos ultrapassava as restrições do Antigo Testamento. Assim, ele tocou o homem doente e lhe deu cura, que havia sido prometida para o estágio final do reino de Deus. O verso 41 diz que Jesus foi movido por grande compaixão por aquela alma que sofria. Então, o que movia Jesus era essa compaixão. O verbo original expressa a emoção profunda, como a que Jesus demonstrou diante do túmulo de Lázaro, a qual ele também chorou. João 11, versos 33 e 38. Ele o curou completamente, mas advertiu severamente para que não contasse isso a ninguém. Antes que fosse mostrar-se ao sacerdote e oferecer pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para assim servir de testemunho. Jesus não foram atendidas, pois aquele homem não conseguia se conter. Literalmente passou a proclamar muito. Ainda não era um momento para proclamar livremente, embora depois da sua ressurreição, a pregação quanto a Jesus ser o Messias estaria na ordem do dia. O resultado disso foi que Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava do lado de fora, em lugares ermos ou lugares solitários. Ainda assim, vinham a ele gente de todas as partes. Marcos 1, verso 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o verso de número 1 do Evangelho de Marcos, que o capítulo 1 tem 45 versículos. O verso 45 diz assim: mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Marcos começa com a frase de que este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E em seguida mostra João Batista. Depois o Pai dando testemunho acerca do Filho, e o Espírito Santo vindo sobre ele e o conduzindo ao deserto para ser tentado/provado. Podemos ver aqui, já no primeiro capítulo, Jesus se levantando de madrugada e indo a um lugar para orar. Vemos ainda que ele saindo a pregar. Pregar, ensinar e curar. E no início do seu ministério, a chamar os seus discípulos. Essa é a obra que ainda não cessou e que devemos dar continuidade. Amém? Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 2. Jesus vendo-lhes a fé e a sua fé. Jesus está vendo? O título é Jesus vendo-lhes a fé. Aí eu pergunto agora para você, e a sua fé? Jesus está vendo? Porque Jesus viu a fé deles, né? Marcos 2 vai ter 28 versículos. O primeiro capítulo foi um pouco mais extenso, muito conteúdo também. Você vai ter que acessar o Jamais Desista para ver a parte escrita lá, que lá você não vai se perder de jeito nenhum. Qualquer coisa você volta aí no vídeo, no áudio, né? Tranquilo, né? jamaisdesista.com.br.
Loja virtual, ossemeadores.com.br. Programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Todos os dias, 8h30. Inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho para você fazer acompanhamento, porque todos os dias estamos aqui com um vídeo novo da Palavra de Deus. A todos um bom dia, até amanhã com o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.